Vamos ouvir agora a querida professora Juliana Teixeira, que vai nos falar do tema privatizações justificadas na necessidade de pagar dívida pública. Quais as consequências disso? Perda de patrimônio público e a dívida só cresce. A professora Juliana Teixeira tem pós-doutorado em Economia Política no Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais da França. Ela é professora adjunta de Direito do Trabalho na Universidade Federal de Pernambuco, mestre em Ciência Política, doutora em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco, já foi presidente da Academia Pernambucana de Direito do Trabalho, líder do grupo de trabalho da CNPq, Direito, Economia e Política, e é integrante da Rede Internacional de Cátedras, Instituições e Personalidades sobre o estudo da dívida pública, e também da RENAPES. Veio sigla aqui para mim, Juliana, depois você explica o que é a RENAPES. RENAPEDITES. Diga para nós o que é RENAPEDITES. É a Rede Nacional de Estudos em Pesquisa e Extensão em Direito ao Trabalho e Seguridade, que é uma rede de grupos de pesquisa que tem uma perspectiva crítica, que utiliza a perspectiva crítica para interpretar o direito do trabalho e a seguridade. Maravilha! Todo mundo agora entendeu. E é um prazer, Juliana, uma honra para nós contar com a sua presença aqui para falar para a gente das privatizações justificadas na necessidade de pagar a dívida. Pode nos brindar aí com a sua fala. Muito grata, desde já. A gratidão é toda minha, Maria Lúcia, e todos os ouvintes. Eu queria aqui cumprimentar meus colegas, os Antônios, que estão aqui na mesa, nesse painel, junto comigo. Professor Antônio Gomes, que é um colega lá da UFMG, já conhecia. Professor Antônio Gonçalves eu não conhecia, sendo do Andes, e eu espero poder corresponder às expectativas, e foi da auditoria, e a fala do professor Antônio Gonçalves, ela vem em direção à minha, no sentido de complementar. Isso foi interessante, porque a gente não conversou nada a respeito. E assim, eu comecei a fazer esse debate, essa questão da privatização e dos efeitos que isso tem no mundo, no nosso mundo do trabalho, no nossa vida cotidiana, enquanto consumidores e enquanto cidadãos, ele perpassa por questões do caminho do capitalismo, e vai ter efeitos diretos na vida do trabalhador e da trabalhadora. Então, por isso, esse debate da dívida pública é que está no centro de muitas crises na história financeira desde o início do século XIX. Apesar de repetidos planos de austeridade, austeridade fiscal, de ajuste fiscal, como é falado aqui no Brasil, o nível de endividamento dos países que aplicaram, que implementaram essas regras de ajuste fiscal, ele não se equilibrou na forma anunciada pelo capitalismo como sendo a grande salvação dos países. E eu vou pedir licença, eu vou ler alguns pedaços, eu organizei para não ultrapassar o tempo, porque professor é fogo, professora fala demais às vezes, eu falo pelo menos, então eu precisei organizar na forma escrita, para não ficar muito repetitivo também. Então, esse nível de dívida pública também é uma preocupação em vários países e no Brasil também, Então, a gente constrói, como é que se constrói uma situação de superendividamento, que é o argumento utilizado para implementar esses esquemas de privatização, para aprovar os projetos de lei de securitização de dívida e todos os outros projetos que foram anunciados, que são denunciados constantemente pela Auditoria Cidadã. Como é que se constrói esse superendividamento? Quais são as consequências de uma dívida sobre a soberania de um país? Isso tudo a gente tem que se questionar, Quem é o responsável quando o Estado não é mais capaz de pagar a sua dívida? Então, existem circunstâncias particulares que justificam esse repúdio do Estado, que o Estado poderia repudiar essa dívida, ou parte dessa dívida,
São perguntas que deveriam permear realmente a nossa mente e daqueles que se preocupam em explicar a realidade dos países que estão envolvidos nessa teia financeira global. Então, é necessário que a gente conheça os processos pelo qual o capitalismo passa e compreender as transformações sociais e econômicas do mundo que provocam uma série de reformas trabalhistas, como a terceirização, que o professor falou anteriormente, e principalmente a reforma da Previdência. Nós tivemos uma última agora, em 2019, já com o argumento da dívida pública. Também com o argumento da dívida pública. E aí, para isso, para entender essas reformas trabalhistas, terceirização, previdência, é necessário que a gente observe que o sistema em que estão envolvidas essas reformas, especialmente a partir da reestruturação produtiva desde os anos 70. Aí eu vou fazer um recorte temporal, a gente voltar um pouquinho para os anos 70, uma parte histórica, embora alguns colegas tenham falado isso em outros seminários, para a gente entender essas etapas da financiarização. Então, nessa época dos anos 70, envolve uma abertura e regulamentação de mercado financeiro e transformação do sistema monetário internacional, com o surgimento de novos atores internacionais relacionados ao capital portador de juros e capital fictício, que vai vir a se desenvolver amplamente já no século XXI. E é um dos principais, quer dizer, é o principal motivo da crise iniciada em 2008. Então, o momento de criação do capital fictício, ele é bem caracterizado pelo surgimento de fundos de investimento, de fundos de pensão esses que vão ser reforçados pela criação do Funpresp e da privatização da Previdência, praticamente uma privatização total da nossa Previdência, crescimento de corretoras, crescimento de seguradoras. E ainda nesse momento ocorre também a alteração estatal relativa à prática de juros, de política de juros, política de câmbio fiscal, aumento da atividade financeira por parte de empresa, com adoção de parâmetro financeiro de rentabilidade e reestruturação produtiva. E dentro desse critério de reestruturação produtiva, vai surgir a tese da terceirização e várias alterações trabalhistas que foram implementadas no nosso sistema jurídico, mesmo após a Constituição de 88. Então, essa reestruturação produtiva, ela vai levar a uma reformulação das relações existentes entre capital e trabalho, mas vai beneficiar a finança e o capital propriedade. E aí, nesse momento, já nos anos 90, que o Brasil começa a implementar reformas trabalhistas de uma forma mais forte. E seguindo essa sequência histórico-financeira das últimas décadas, e vieram acompanhadas de alterações na legislação protetiva do trabalho, fiscalização do Estado, fiscalização do trabalho, abertura de crédito ao capital financeiro estrangeiro, internacional, como uma forma de expansão do mercado, e a gente entender que precisamos que as diminuições dos postos de trabalho e a precarização das condições laborais e as reformas previdenciárias também ocorridas em 98, ocorridas em 2003, em 2013, em 2017, e as várias outras micro-reformas trabalhistas que foram feitas em função de um argumento de aumentar a competitividade das empresas brasileiras no mercado interno, e a recente lei do teto dos gastos públicos não financeiros, né, vamos lembrar que até o gasto público não financeiro, e até mesmo questionamento sobre essa competência do Banco Central, que também foi aprovado nesse governo agora, tudo isso é decorrente da expansão e transformação do capital no mundo. Então, no período que vai de 1960 até 1979, se identifica um primeiro momento de financiarização, a gente pode identificar um primeiro momento de financiarização em que o sistema financeiro e monetário, eles eram indiretamente internacionalizados. Mas na década de 70, o mercado de câmbio, ele vai passar a integrar a mundialização financeira em virtude do retorno da especulação monetária, e especialmente sobre o golpe que os Estados Unidos deu no Pacto de Bretton Woods, quando ele estabelece o dólar ali como a moeda que vai ser negociada em todo o mundo, sem ter qualquer lastro, sem ter lastro. Né? Então, é um golpe que é dado, e aí o setor os árabes reforçam, quer dizer, dão um contra-ataque com o aumento do petróleo,
e do preço do petróleo, já que eles eram detentores, são os detentores da maioria dos poços, e isso é passado para a gente como tendo sido a crise do petróleo, quando, na verdade, eu diria que foi um golpe monetário do sistema financeiro americano, norte-americano. Né? E aí, a gente passa para uma segunda etapa da financiarização, entre 1980 e 1985, entre esse período em que o neoliberalismo ele vai se consolidar, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, como disse o professor Antônio. Né? E aí ocorre a desregulamentação e liberalização financeira e surgem novos produtos de expansão do mercado de títulos da dívida no nível de negociação mundial. É o que o François Chenel, o economista, ele vai chamar de golpe de Estado dos credores. Uma terceira etapa da financiarização, que vai acontecer entre 86 e 95, com a criação de um conjunto de medidas liberais que são colocadas em prática num curto espaço de tempo no mercado londrino, mas que pressiona todos os mercados restantes no planeta, né? Mercado financeiro e legislativo trabalhista. E aí vão ser pressionados os outros países a implementar as mesmas reformas trabalhistas que eles fizeram lá em Londres. Esse período ele vai ficar conhecido como Big Bang Data da cidade, e dá início a uma forte concentração bancária que origina ali os grandes bancos de investimento negociando títulos da dívida em todo o mundo. E aí você tem um crescimento de bancos, investidores e implementação de regras de accountability, de comissões, de governança, e essas regras elas vão ser implementadas no setor privado também, nas empresas, estabelecendo novas regras de sistema de metas para os empregados, e exigindo a alteração trabalhista nesse sistema, nos sistemas correspondentes. E aí a gente pode ainda pensar numa quarta etapa da financiarização, quando a gente observa um aprofundamento da interconexão entre bancos internacionais, de uma centralização progressiva e transnacional do capital, além da pulverização de produtos financeiros que vão formar aí o novo capital fictício. E essas alterações do mundo financeiro, elas vêm acompanhadas todas de alteração nas relações de trabalho, que a gente pode eu vou falar aqui ocasionalmente, mas que pode ser explicada numa outra oportunidade. E aí, para evidenciar a importância desse conhecimento histórico, né, a inexistência de um teor meramente ideológico, a gente vai observar a premissa da criação de um novo capital fictício a ser gerido pela iniciativa privada, com possibilidade de aplicação no mercado de capital a partir do investimento estatal. E eu quero fazer essa apresentação a partir também de um tema que é muito caro ao Brasil e ao mundo, especialmente nesse momento, que é o meio ambiente, e o meio ambiente dentro de um sistema do contexto do capitalismo rentista. Diante dessas reiteradas tentativas de privatização de área de proteção ambiental, impacto que isso está tendo na vida de todos nós, todos e todas nós, a eminência agora de ausência de recursos hídricos, denúncia de trabalho escravo nas regiões, negociação do setor agrícola no sistema financeiro. Eu vou direcionar a minha fala para essa perspectiva, fazendo uma correlação com a privatização e esses efeitos do capital financeiro e da industrialização da agricultura. Então, o estágio atual desse capitalismo, ele vai demonstrar uma relação de contradição e complementariedade entre capital agrícola e industrial, ou entre setores rurais e urbanos. Ele vai chamar a chamada industrialização da agricultura, que vai se inserir no âmbito da relação contraditória entre crise e acumulação de capital. E o Estado, por sua vez, ele vai cumprir um papel de mediador de empréstimos bancários para o agronegócio, que vai representar o trabalho acumulado na forma de mais-valia social, como falado por Marx, ou promessa de trabalho futuro na forma de seu endividamento para financiar os insumos industriais agrícolas. Porque o que acontece ali na década de 70? Você vai ter como eu vou falar no início dos anos 70, assim, o processo de aparente expansão no Brasil, ele resulta de uma crise econômica mundial, que é essa crise do petróleo e a crise o golpe implementado pelos Estados Unidos de implementação do dólar como moeda mundial. E os principais efeitos nos países periféricos, que não são os países centrais, onde realmente existia o estado do bem-estar social, pelo menos
empregabilidade em massa, mas não nos países periféricos, os efeitos dessa crise dos anos 70 foram oscilações cambiais e aumento na taxa de juros, que vai gerar uma crise da dívida, ou chamada a década perdida, nos anos 80. E aí, naquele período, a prioridade do apoio estatal à agricultura extensiva e mecanizada, ela foi justificada como necessária para saldar a dívida externa brasileira e garantir um equilíbrio na balança comercial. Entretanto, a própria dependência de insumos industriais na agricultura também contribuiu para o déficit da balança comercial, vez que os empresários, os agricultores brasileiros, eles precisavam importar esses insumos. E tudo isso era feito a partir de dinheiro público. Tanto a compra de insumos, como a mecanização, como a expansão agrícola, que aí é uma expansão que vai interiorizar as capitais e a exploração, e leia-se interiorização e expansão, leia-se desmatamento, leia-se utilização de mão de obra de forma barata, precarizada, quando não escrava, quando não infantil, leia-se dessa forma. Isso tudo vai se dar a partir do endividamento do Estado brasileiro, que vai tomar empréstimos no meio internacional, seja a própria União, seja o próprio empresariado local da época, que vai tomar empréstimos estrangeiros para comprar os insumos e desmatar e acabar com o país e ter essa situação que a gente tem hoje. E aí a industrialização da agricultura no Brasil, ela demanda uma substituição da base técnica agrícola por insumos industriais. E por causa disso, vai haver uma política particular de crédito governamental e de comércio exterior, que inclui incentivo fiscal e novos financiamentos para a infraestrutura. E aí é criado o Sistema Nacional de Crédito Rural, em 65, que oferecia financiamento subsidiado através de banco estatal. E foi essencial para alavancar a industrialização desse setor. Entre 69 e 76, houve um aumento médio anual do crédito rural, foi de 23%, de quase 24%. E esse ritmo de expansão do mercado do dinheiro para a agricultura, ele vai estar relacionado com elementos de instabilidade e crise econômica, com capital financeiro ocioso em busca de rendimento. E aí, consequentemente, entre 80 e 90, há um estímulo de aplicação de política de ajuste estrutural de acordo com o receituário do FMI. E aí, a partir dessa crise de superacumulação que marca a década de 70, novos mecanismos de desregulamentação do sistema financeiro internacional propicia um aumento do fluxo de capital para os países periféricos, e nós somos periféricos, que vai constituir a chamada crise da dívida nos anos 80. E aí não é muito a gente lembrar que as diretrizes receituárias do FMI engloba a privatização. Engloba modificação da legislação interna, a exemplo de modificação do nosso Código Civil, do nosso Código de Processo Civil, da Lei de Falências, tudo isso estava lá no receituário, nas diretrizes para a América Latina. Só para citar 3, e a reforma da Previdência, que sempre esteve presente também. Então, nesse período, vai se iniciar, na década de 80, inicia-se efetivamente as políticas neoliberais como uma forma de criação de capital fictício e garantia de fluxo de mais-valia para as empresas transnacionais, que é esse momento onde nós já estamos implementados um sistema de globalização, já está crescendo o sistema de globalização, especialmente nos setores de bens essenciais de consumo e que vai potencialmente gerar lucro, que é como água, saneamento, educação, telecomunicações, agricultura, e a gente vai observar, se a gente observar, o que é que pode gerar lucro como energia? Vai ser privatizado. A agricultura vai receber incentivo externo. Mineração, totalmente privatizado, veja-se aí a Vale. Telecomunicações, privatizado. Água, privatizado. Mais recentemente, água e saneamento. Saúde, privatizado. Educação, privatizada. De forma parcial, mas ele vai haver uma transferência de responsabilidade do setor público para o setor privado. E a privatização de fundos de previdência e aposentadoria vai aprofundar ainda mais essa acumulação financeira e combinada com o pagamento de serviço da dívida externa a juros flutuantes. A exportação de capitais para os países periféricos, ele ocorreu como uma forma de aumentar a extração de mais-valia, através da busca de força de trabalho.
e de uma forma barata para se apropriar de matéria-prima e de circular o capital financeiro na forma de dívida, né, de geração de dívida do empresariado e das pessoas trabalhadoras também. E tudo isso, essa estratégia, ela foi facilitada pela formulação de políticas neoliberais de abertura comercial, com o objetivo de facilitar o fluxo mundial das chamadas commodities. E aí eu vou chamar a atenção para a gente lembrar a história das commodities, porque commodity hoje, a água e terra, ela é commodity amplamente financiada no mercado financeiro. E não à toa nós tivemos a privatização da água, e não à toa nós tivemos a criação do setor da região, desculpe, da Matopiba, que é o acrônimo de Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, de uma região ali interna, em que há uma outra regulamentação de terras, é diferente a legislação ambiental aplicada, e que permitiu a compra e aquisição daquelas terras por amplos conglomerados estrangeiros, internacionais, a despeito da legislação interna brasileira proibir a compra extensiva de terras por estrangeiros, em que pese isso acontece, houve ação judicial, houve denúncia do Ministério Público, houve liminar, mas as coisas continuaram acontecendo, e essas commodities continuam sendo negociadas, essa terra da região Matopiba continua sendo negociada no mercado financeiro. E esse movimento global, ele vai fazer parte de uma lógica de acumulação de capital na sua fase de monopólio, que vai se manifestar numa forma de crise através do processo contraditório que combina taxa de lucro, ou queda de taxa de lucro, em fase de rápida acumulação financeira. E nesse mecanismo, o mercado de terra e mercado financeiro, eles vão se entrelaçar no movimento de crise e acumulação do capital, e a alternância entre momentos de circulação e de imobilidade do capital tem como objetivo apresentar mais ativos como garantias para acesso ao crédito, estimulando a acumulação do capital com base em novas dívidas. E esse é o caso da agroindústria canavieira, que criou o capital fictício também, com o endividamento dessa indústria estimulado durante a ditadura militar brasileira, de 64 a 85. No bojo dessa industrialização da agricultura, que foi acompanhada pela ampliação da dívida externa brasileira, a partir da oferta de capital internacional ocioso, na busca por valorização por meio de créditos para os países periféricos. E esse fornecimento de crédito para a indústria agro, para a indústria de canavieira, de usina, tudo isso vai se dar através de uma transferência de crédito de bancos estatais, o que existia na época. E a dívida desses bancos estatais, ela vai ser federalizada em 90 Maria Lúcia, por favor, me lembra aí, 97? A partir de 97. 97. Vai ser federalizada em 97, compondo aí uma dívida dos estados federados, dívida essa que era dos usineiros, né, basicamente, assim, uma parte com certeza vai ser dos usineiros, que obtiveram esse empréstimo a partir do incentivo da própria União Federal, e que aumentaram também o seu endividamento a partir da compra de insumos internacionais que só eram ofertados pelo meio por empresas internacionais, e esse valor não foi pago e foi absolvido pelo Estado federado de cada um de nós. Aqui nós estamos falando já basicamente de Minas Gerais, Pernambuco, Maranhão. Então, isso daí vai gerar uma ampla dívida, e é por isso que eu estou tocando nesse assunto, porque esta dívida do estado de Pernambuco, por exemplo, ela está sendo utilizada como argumento, mais uma vez, para a privatização da previdência dos servidores públicos estaduais e do município de Recife, como foi protocolado e aprovado essa semana, a toque de caixa na Câmara de Vereadores. Os vereadores tiveram literalmente 10 dias para debater e não tiveram condições de ter uma audiência pública adequada para discutir essas questões. Então, esses argumentos dessas dívidas, eles são utilizados para todas as privatizações que são apresentadas. E essa forma predominante do capital fictício, do capital financeiro, desculpa o cachorro aqui participando, ele nem sempre vai determinar o movimento capitalista. Esse processo, ele se configura principalmente
a partir da década de 90, com a desregulamentação do sistema financeiro no nível nacional e internacional. E no Brasil, a partir de um período marcado por política neoliberal, aí leia-se 1990 até 2002 de forma marcada, e agora de 2018 para cá, de forma marcada, bem marcada também, mas sem esquecer o documento Ponte para um Futuro, implementado pelo Michel Temer, quando houve o golpe jurídico parlamentar. E então, no Brasil, a partir desse momento, marcado por essas políticas neoliberais, as remessas de lucro dos investidores estrangeiros, elas vão ser flexibilizadas, o que permitiu a entrada de capital para negociar com o título da dívida interna, e a sua saída para a realização dos seus rendimentos. Esse procedimento é o chamado, que Maria Lúcia tanto combateu, foi a tentativa da securitização de dívida pública, e permite que não apenas um banco ou financista empreste dinheiro, mas que diversos investidores eles possam aplicar no mesmo ativo financeiro. E a necessidade de rolagem da dívida interna brasileira, que superou a dívida externa desde a década de 2000, ela é estimulada por linhas de crédito subsidiado, por exemplo, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDES, especialmente para o agronegócio. Esses créditos, eles foram pautados pela alta no preço das commodities agrícolas a partir de 2003, e a sua negociação no mercado de futuro. Isso está acontecendo novamente agora com várias propostas de privatizações, Eletrobras, Correios, o EBC, e a longa lista que está disponível no site do governo federal, e eu vou pedir, só vou listar aqui para vocês, eu abri aqui o site, de leilões previstos só para 2021, leilão de 19 terminais portuários, 6 rodovias, entre elas a Nova Dutra, leilão de 3 ferrovias, leilão de 23 aeroportos, 5G na telecomunicação, 8 terminais pesqueiros e 6 parques e florestas, vamos prestar atenção nisso, 3 leilões no setor de óleo e gás, e além delas, eles chamam agora, não é mais privatização, desestatização, de 9 empresas, entre elas Eletrobras, Ceasa Minas, Nucleb, Transurb, CBTU Minas, Correios, ABG, aí vem uma lista grande aqui que está no site do governo federal. E vamos lembrar, encaminhando para o final, que todas essas privatizações, elas são acompanhadas de nova organização interna, via fusão, organização, incorporação de empresas, o que permite novas demissões, nova aplicação de novos padrões salariais, demissões e implementação do esquema da terceirização, que vai exigir um novo enquadramento sindical, novos direitos, novas regulamentações, ou melhor, outras regulamentações que, via de regra, precarizam a condição do trabalhador, e precarizando a condição do trabalhador, há uma diminuição salarial, com diminuição salarial você há um aumento de procura ao empréstimo público, ao empréstimo bancário para sanar dívidas, e há também uma diminuição de valores que vão correr no mercado comum, no mercado corriqueiro, afetando dessa forma a economia e a vida das famílias individualmente consideradas também, vez que o seu padrão de vida vai diminuir. Então, tudo isso é afetado diante desse mecanismo do sistema da dívida e do nosso capital rentista. E é isso. Espero que não tenha ultrapassado muito tempo. Eu agradeço a atenção de todos vocês. Desculpa esse recorte que eu tive que dar para poder enquadrar e a gente entender um pouco essa questão histórica que está envolvida. Obrigada.